O sangue é mais espesso que a água, isso era o que o xerife Marcus Reynolds sempre dizia a seus delegados. Mas na noite em que ele ficou em sua cozinha impecável, olhando para os resultados de DNA que destruiriam sua família perfeita, percebeu que o sangue também podia afogar tudo o que você pensava saber. O que transforma um policial condecorado em um homem que desmembraria a própria esposa a sangue frio? Quando a verdade revelou que seu pai tinha secretamente gerado todos os seus 5 filhos, o principal policial de Palm Harbor decidiu que só havia um tipo de justiça restante, o tipo que deixa um rastro de corpos. Mas antes que a traição pintasse as paredes da família mais respeitada de Palm Harbor com carmesim, o nome Reynolds significava algo completamente diferente. Outro flagrante de drogas esta manhã, anunciou Marcus, atravessando as portas de vidro modernas do departamento do xerife do condado de Palm Harbor. Os delegados se colocaram em posição de sentido, seu respeito evidente nas posturas eretas e nos sinceros "bom dia, xerife". Aos 44 anos, Marcus Reynolds comandava respeito não apenas por sua posição, mas por um legado de excelência na aplicação da lei que abrangia 2 gerações. O sol da manhã atravessava as janelas de seu escritório de canto, iluminando seu distintivo, o mesmo distintivo que seu pai lhe entregou durante sua cerimônia de posse 12 anos atrás. Em sua mesa, uma foto emoldurada mostrava a perfeita família americana, sua deslumbrante esposa Rebecca, seus 5 filhos dispostos como degraus de conquista, e seu pai, o subchefe James Reynolds, orgulhoso e altivo ao lado deles. Xerife, a voz de sua assistente crepitou pelo interfone, o subchefe Reynolds e o comitê de planejamento do 50º aniversário estão esperando na sala de conferências. Marcus ajeitou sua gravata, um gesto habitual que refletia sua natureza metódica. Família perfeita, carreira perfeita, vida perfeita, tudo construído sobre uma base de ordem e controle. A sala de conferências vibrava de expectativa quando Marcus entrou. Seu pai James, ainda imponente aos 68 anos, com seus cabelos prateados e rosto marcado pelo tempo, estava à frente da mesa. O tempo havia desenhado linhas distintas nos traços do homem mais velho, mas seus olhos ainda carregavam a intensidade afiada que o tornará lendário na aplicação da lei da Flórida. Filho, James acenou com a cabeça, sua voz grave carregando o peso da autoridade que moldara toda a vida de Marcus. Estávamos discutindo o mural de legado para a gala de aniversário. Ele gesticulou para o espaço vazio ao longo do corredor principal do departamento. 4 décadas de homens Reynolds protegendo esta comunidade merecem reconhecimento. De seu assento na mesa, Rebecca Reynolds se moveu quase imperceptivelmente. Aos 40 anos, a esposa de Marcus por 18 anos permanecia tão graciosa quanto no dia em que ele a conhecera, seus cabelos loiros perfeitamente penteados, seu comportamento compassivo como conselheiro um complemento perfeito para a autoridade dele. Mas ultimamente, algo obscurecia seus olhos verdes, especialmente durante essas sessões de planejamento. O governador confirmou sua presença, Rebecca comentou, sua voz profissionalmente agradável. O Herald quer fazer uma matéria sobre o legado da família Reynolds. Seus dedos apertaram quase imperceptivelmente a caneta enquanto James se movia para ficar atrás de sua cadeira. Tempo perfeito com o projeto de Taylor, Marcus sorriu, sem perceber a tensão nos ombros da esposa. Nossa menina vai mapear toda a dinastia Reynolds para seu trabalho de genealogia do último ano. A mais velha, com 17 anos, herdara do pai a determinação pela excelência. Presidente do corpo estudantil, aluna destaque, e agora esse projeto ambicioso que combinava a história familiar com análise genética moderna. Os gêmeos, Michael e Matthew, de 15 anos, levavam o espírito competitivo dos Reynolds para o campo de futebol. Sarah, com 12, já demonstrava sinais da inteligência emocional de Rebecca, enquanto Grace, de 8 anos, encantava a todos com um sorriso confiante do pai. Falando em família, James interveio, sua mão descansando casualmente no encosto da cadeira de Rebecca. Jantar de domingo esta semana? Os rapazes do Narcóticos esperavam ouvir algumas histórias dos velhos tempos. Os jantares semanais da família Reynolds haviam se tornado uma instituição na aplicação da lei em Palm Harbor. A culinária gourmet de Rebecca, as histórias de guerra de James sobre seus primeiros anos na força policial, e as conquistas das crianças criavam um retrato de sucesso dinástico que os novos oficiais aspiravam a emular. Não perderia por nada, Marcus concordou, embora algo no tom do pai tenha chamado sua atenção. Uma leve tensão, quase imperceptível sob a habitual autoridade. Ele descartou como estresse devido ao planejamento do aniversário. Mais tarde naquela tarde, Marcus encontrou Rebecca esperando em seu escritório. Ela estava sentada na beirada de seu sofá de couro, sua postura de conselheira ligeiramente desgastada. Precisamos conversar sobre o projeto de Taylor, ela disse, sua voz cuidadosamente controlada. O estudo de genealogia? Marcus se acomodou atrás de sua mesa. Ela está animada com isso.
Já encomendou os kits de DNA para todo mundo. Os dedos de Rebecca se contorciam em seu colo. Não sei se é necessário. A história da família Reynolds está bem documentada. Todos aqueles artigos de jornal, as condecorações. Ah, vamos, querida, Marcos alcançou sua mão por cima da mesa. Deixe a menina ter seu momento. Além disso, pode ser divertido descobrir alguns ancestrais surpreendentes. Ele não percebeu como os dedos dela estavam frios em seu aperto, nem a forma como sua outra mão segurava a bolsa como um escudo. Naquela noite, a casa dos Reynolds pulsava com o caos controlado de sempre. Taylor comandava a conversa no jantar, delineando seus planos de projeto com entusiasmo característico. O Sr. Peterson diz que pode ser inovador, ela irradiava. Combinar genealogia tradicional com testes genéticos para criar um retrato completo da família. Os gêmeos especulavam sobre possíveis ancestrais. Talvez tenhamos sangue de pirata, Michael sorriu. Isso explicaria por que o papai é tão bom em pegar bandidos. Mais provável que sejam heróis da guerra revolucionária, Matthew retrucou. Temos justiça em nossos genes. Sarah já desenhava uma árvore genealógica preliminar, enquanto Grace saltava em sua cadeira, bombardeando o avô com perguntas sobre seus pais e avós. James estava sentado em seu lugar habitual à cabeceira da mesa, sua expressão indecifrável enquanto observava a família do filho. Os kits devem chegar na próxima semana, Taylor anunciou. Todo mundo só precisa esfregar o cotonete na bochecha. Fácil. O garfo de Rebecca caiu contra o prato. Desculpe, ela murmurou, recompondo-se rapidamente. Só estou cansada de todo o planejamento do aniversário. Mais tarde naquela noite, enquanto Marcos revisava arquivos de casos em seu escritório em casa, vozes chegaram até ele vindas da cozinha. Rebecca e James, seus tons urgentes, mas abafados. Provavelmente discutindo o buffet da gala, ele pensou, até que um sussurro agudo cortou o silêncio da noite. Você prometeu. A voz de Rebecca, despojada de sua habitual doçura. Você prometeu que nunca. Marcos se aproximou das escadas, mas as vozes cessaram repentinamente. Quando chegou à cozinha, encontrou apenas Rebecca, limpando vigorosamente balcões já limpos. O carro de James estava saindo da garagem. Tudo bem? Ele perguntou, envolvendo os braços ao redor da cintura da esposa. Ela permaneceu rígida apesar do abraço, sua respiração ligeiramente irregular. Sim, ela respondeu rápido demais. Seu pai só queria discutir os lugares para a gala. Marcos a virou para encará-lo, preocupação marcando sua testa. Ei, você sabe que pode me contar qualquer coisa, certo? Se algo estiver te incomodando. O sorriso de Rebecca não chegou aos olhos. Claro, ela disse, afastando-se. Está tudo perfeito. Como sempre. Os kits de teste de DNA chegaram na terça-feira seguinte, caixas alegres prometendo desbloquear os segredos de sua ancestralidade. Enquanto Taylor os distribuía ao redor da mesa de jantar, Marcos não percebeu como os nós dos dedos do pai ficaram brancos ao redor da xícara de café, ou como as mãos de Rebecca tremiam enquanto ajudava Grace a esfregar sua bochecha. Isso vai ser incrível, Taylor declarou, lacrando cada amostra com cuidado meticuloso. Só pensem, em algumas semanas, saberemos exatamente de onde viemos. Marcos encontrou o olhar do pai do outro lado da mesa, esperando compartilhar um momento de orgulho pela iniciativa da filha. Mas a expressão de James era distante, sua presença usualmente imponente de alguma forma diminuída. Rebecca já havia se retirado para a cozinha, os sons de água corrente e pratos se chocando mal mascarando sua ausência daquele momento em família. Enquanto Marcos selava sua própria amostra de DNA, uma vida inteira de instintos policiais arrepiava a base de sua nuca. Algo parecia errado, como um momento antes de arrombar uma porta durante uma batida, quando você sabe que o perigo está do outro lado, mas ainda não consegue ver sua forma. Mas ele era Marcos Reynolds, xerife do condado de Palm Harbor, filho de uma lenda da aplicação da lei, marido de uma esposa devota e pai de 5 filhos incríveis. Sua vida era um testemunho de ordem, justiça e do poder da família. Que segredos o DNA poderia revelar que abalariam uma fundação tão sólida? A resposta logo pintaria seu mundo perfeito em tons de traição, transformando o jantar de família em uma cena de crime e convertendo um homem da lei em um agente de vingança. Mas, por enquanto, Marcos apenas sorriu, observando seus filhos brincarem sobre ancestrais reais e segredos familiares ocultos, completamente alheios ao fato de que a verdade em seus genes logo se escreveria em sangue. Outubro de 2006, 18 anos antes.
O sol de outono da Flórida projetava sombras longas pela cozinha da família Reynolds enquanto Rebecca Mitchell, de 22 anos, arranjava flores em um vaso de cristal, um presente de casamento da Associação Benevolente da Polícia. Seu anel de noivado captava a luz, um diamante modesto que refletia a natureza prática de Marcus. 3 meses de noivado e, com Marcus longe na academia de polícia, ela ainda estava aprendendo a navegar a vida como futura senhora Reynolds. Estão lindas, querida. A voz do subchefe James Reynolds carregava o mesmo tom autoritário que comandava um departamento de polícia inteiro. Ele estava parado na porta, uniforme impecável apesar da tarde úmida, observando-a com olhos que espelhavam os do filho. Você está aprendendo rápido as tradições da nossa família. Rebecca conseguiu esboçar um sorriso educado, tentando ignorar o jeito como seu olhar demorava-se nela. Aos 45 anos, James Reynolds era a estrela ascendente de Palm Harbor, sua trajetória de carreira apontando diretamente para o cargo de chefe de polícia. Sua opinião poderia fazer ou quebrar o futuro de Marcus na aplicação da lei. Marcus ligou mais cedo, ela disse rapidamente, concentrando-se nas rosas. Ele é o melhor da turma no treinamento tático. James se aproximou, ostensivamente examinando as flores. Claro que é. Ele é um Reynolds. Sua mão roçou o ombro dela, o toque durando um instante a mais do que o necessário. E você também será uma Reynolds. Sua voz baixou. Nós cuidamos dos nossos aqui. O jeito como ele disse cuidamos fez sua pele arrepiar. Dias atuais. Rebecca estava sentada em seu escritório na escola, encarando o kit de teste de DNA sobre sua mesa. 18 anos de mentiras cuidadosamente construídas estavam seladas naquela inocente caixa branca. Seu telefone vibrou, uma mensagem de James, reunião de planejamento do aniversário às 15 horas. Não se atrase. O mesmo código que usavam há anos, escondido atrás de negócios do departamento e obrigações familiares. Ela pensou em como tudo havia escalado, cada passo tão gradual que ela mal percebeu a armadilha se fechando até ser tarde demais. Dezembro de 2006. Eu não entendo por que precisamos dessas reuniões privadas, Rebecca protestou, parada no escritório de James no departamento. Marcus era um oficial novato na época, trabalhando à noite enquanto ela se ajustava à vida de recém-casada. O sorriso de James era paternal, compreensivo. A carreira de Marcus precisa de orientação cuidadosa. Você não gostaria que ele fosse distraído pela política do departamento, gostaria? Ele fez uma pausa, deixando as implicações assentarem. Você entende como a posição de um novo oficial pode ser frágil? A ameaça era sutil, mas clara. Ela pensou em Marcus, orgulhoso em seu novo uniforme, sonhando em seguir os passos do pai. A mão de James descansou em seu joelho, parecendo inocente para qualquer um que olhasse pela janela do escritório. Eu devo ir, ela sussurrou. Você é da família agora, James lembrou-a, tudo o que faço é pela família. Foi a primeira vez que ele a beijou. Ela não o impediu. Dias atuais. As mãos de Rebecca tremiam enquanto ela servia café na sala de descanso do departamento. 18 anos de reuniões cuidadosamente orquestradas, cada uma documentada pelas câmeras de segurança que James controlava. Toda vez que ela tentava acabar com aquilo, ele encontrava uma nova forma de pressioná-la, promoções de Marcus, verbas para o departamento, designações de horas extras. Senhora Reynolds. Um jovem delegado a surpreendeu. O subchefe Reynolds pediu para lembrá-la sobre a reunião das 15 horas. Ela assentiu, o movimento automático. A mesma dança que vinham fazendo há quase 2 décadas. Março de 2008. A primeira vez que ela tentou acabar com aquilo, estava grávida dos gêmeos. Isso precisa parar, declarou no escritório de James, com uma mão protetora sobre sua barriga crescente. Estou carregando seus netos. O sorriso de James nunca vacilou. Claro, você tem razão. A família vem em primeiro lugar. Ele puxou uma pasta. Embora eu esteja preocupado com esses relatórios de horas extras que Marcus enviou. Algumas irregularidades podem afetar o exame para detetive. Ela saiu do escritório dele 2 horas depois, o peso da vergonha mais pesado do que a gravidez. 9 meses depois, ela viu James cortar os cordões umbilicais dos gêmeos enquanto Marcus irradiava orgulho, sem saber que estava testemunhando um predador marcando seu território. Dias atuais. O planejamento do 50º aniversário do departamento deu a James novas oportunidades de controle. Rebecca estava sentada na sala de conferências, observando comandar a reunião com a mesma autoridade que usará para comandar sua vida por 18 anos. Rebecca foi instrumental na organização dessas celebrações, anunciou James.
Tanta dedicação ao legado do departamento. Suas palavras carregavam duplo sentido, como tudo que ele dizia. Julho de 2013. Eu vou contar tudo para o Marcus, ela ameaçou durante seu confronto mais sombrio. Sarah tinha 2 anos, e a culpa era esmagadora. James simplesmente abriu seu laptop, mostrando imagens das câmeras de vigilância de suas reuniões. Você o destruirá, disse suavemente. O garoto de ouro da aplicação da lei de Palm Harbor, sua esposa e seu pai, e isso mataria. Acabaria com sua carreira. Destruiria o futuro das crianças. Sua voz endureceu. E para quê? Para aliviar sua consciência? Ela vomitou no banheiro privado dele depois disso, o som das palavras tranquilizadoras dele sendo mais nauseante que o próprio Billy. Dias atuais. Rebecca olhava para os kits de teste de DNA no balcão da cozinha. 5 cotonetes inofensivos que poderiam desmantelar 2 décadas de manipulação cuidadosa. Cada um de seus filhos carregava os genes de James, a presença dominante dos gêmeos, a determinação de Sarah, o charme calculado da pequena Grace. Todas características dos Reynolds, mas não do Reynolds com quem ela havia se casado. Seu telefone vibrou, reunião em 20 minutos. Não se atrase. As mensagens de James eram sempre profissionais, perfeitas para os registros do departamento. Janeiro de 2019. O departamento está instalando novas câmeras de segurança, James mencionou durante uma sessão de aconselhamento em sua cabana no lago, seu santuário, a prisão dela. Melhor cobertura dos estacionamentos, escritórios. Tudo gravado, arquivado. A mensagem era clara, cada movimento documentado, cada potencial revelação catalogada. A teia de vigilância e controle ficava mais apertada a cada ano. Você está envelhecendo, Rebecca, ele disse, tocando seu rosto com uma preocupação simulada. Marcus está concorrendo ao cargo de xerife no próximo ano. Não queremos que nada atrapalhe isso, queremos? Dias atuais. Rebecca observava seus filhos prepararem suas amostras de DNA, a cuidadosa orquestração de James desmoronando com cada tubo selado. A empolgação de Taylor com a genealogia, as piadas dos gêmeos sobre traços herdados, as perguntas atentas de Sarah sobre a história da família, cada momento agora afiado pela iminência da revelação. Mãe, você não está esfregando direito, Grace reclamou, demonstrando a técnica correta que aprenderá no vídeo de instruções. As mãos de Rebecca tremiam enquanto selava sua amostra, ciente do olhar de James do outro lado da mesa. Sua expressão era indecifrável, mas ela reconheceu a tensão em sua mandíbula, a mesma tensão que vira antes de cada manipulação cuidadosamente planejada. 18 anos de jogos de poder, de controle calculado, de um predador moldando não apenas uma vítima, mas toda a narrativa de uma família. Cada promoção que Marcus conquistou, cada celebração familiar, cada jantar de domingo, todos contaminados pelas cordas invisíveis que James puxava. Os métodos de controle evoluíram ao longo dos anos. Primeiro, era a carreira de Marcus. Depois, recursos do departamento, imagens de vigilância, agendas, designações de pessoal. Com a chegada dos filhos, as apostas aumentaram. James garantiu que cada aspecto da vida deles dependesse de sua influência, desde escolas até times esportivos. Rebecca tentou se libertar 3 vezes ao longo dos anos. Cada tentativa foi recebida com demonstrações crescentes do poder de James. Ele organizava paradas aleatórias de trânsito quando ela levava as crianças para a escola. Fazia oficiais juniores documentarem violações processuais menores de Marcus. Criava trilhas de papel que poderiam destruir carreiras com uma única denúncia anônima. Agora, assistindo sua família reunida em torno da mesa de jantar, Rebecca sentiu o peso de décadas de silêncio pressionando-a. Os resultados do DNA chegariam em semanas, e nenhuma quantidade de imagens de vigilância ou ameaças habilmente formuladas poderia parar a verdade codificada em seus genes. James cruzou seu olhar do outro lado da mesa, sua expressão carregando a mesma autoridade que aprisionara uma jovem de 22 anos em uma teia de poder, silêncio e vergonha. Mas sob seu controle, Rebecca percebeu algo novo, medo. As sementes de dúvida plantadas 18 anos atrás estavam finalmente rompendo a fachada cuidadosamente mantida do legado da família Reynolds. Em breve, a colheita chegaria, e nem mesmo a lendária dinastia de aplicação da lei de Palm Harbor poderia impedir que a verdade cobrasse seu preço. Rebecca selou a última amostra de DNA, cada clique da tampa do tubo como um relógio contando os segundos para a revelação. Ela pensou na jovem que fora, arrumando flores naquela cozinha banhada pelo sol, sem saber que um predador a mídia para correntes feitas de silêncio e vergonha.
A ilusão da família perfeita estava prestes a se despedaçar, e as paredes cuidadosamente construídas de poder e controle desmoronariam em violência que chocaria até os oficiais mais endurecidos do condado de Palm Harbor. Enquanto observava James ajudar Grace a embalar sua amostra de DNA, Rebecca percebeu que algumas correntes só podiam ser quebradas com sangue. O que começou com um toque de mão em uma cozinha iluminada pelo sol terminaria em sombras e violência, mas, por enquanto, Rebecca simplesmente sorriu e desempenhou seu papel na farsa da perfeição familiar. A verdade, como a vingança, poderia esperar mais algumas semanas. Deve haver algum engano. Marcus Reynolds encarava a tela do computador, os resultados de DNA lançando um brilho doentio em seu rosto na escuridão antes do amanhecer de seu escritório em casa. Ele havia acordado cedo, ansioso para revisar os resultados do projeto de genealogia de Taylor antes de ir para o departamento. Mas os números na tela não faziam sentido. 0% de compatibilidade paternal com os 5 filhos. 98,7% de compatibilidade parental, James Reynolds. Ele atualizou a página. Os números permaneceram inalterados, zombando de tudo que ele pensava saber sobre sua vida. Seu treinamento na aplicação da lei entrou em ação, anos de instinto investigativo cortando o caos emocional. Documente tudo. Siga as evidências. Não confie em nada. Marcus abriu uma nova aba no navegador, mãos firmes apesar do tremor em seu peito. Uma busca rápida revelou a reputação da empresa de testes de DNA, impecável. Sua taxa de erro, mínima. Ele ligou para o atendimento ao cliente com precisão mecânica. Aqui é o xerife Marcus Reynolds, sua voz cuidadosamente controlada. Número do distintivo 2274. Preciso verificar alguns resultados de teste. Ele citou os números dos casos, ouviu a confirmação e então, você tem absoluta certeza sobre esses resultados? A voz do representante era apologética, mas firme. Executamos as amostras várias vezes, senhor. Os marcadores genéticos são conclusivos. Gostaria que eu explicasse os detalhes? Marcus encerrou a chamada, sua mente já percorrendo anos de memórias, procurando sinais que deveria ter percebido. A estranha tensão de Rebecca em relação a James. O jeito como seu pai sempre conseguia estar presente nos eventos familiares. As características das crianças que ele atribuía à linhagem dos Reynolds. Hora de ir mais fundo. Como investigador de carreira, Marcus sabia como fazer perguntas oficiais desaparecerem na papelada rotineira. Ao meio-dia, ele tinha acesso a 5 anos de filmagens de vigilância do departamento, registros de hotéis em um raio de 50 milhas e dados de torres de celular. Suas mãos moviam-se com precisão metódica, construindo uma linha do tempo da traição. A primeira bandeira vermelha apareceu nos registros do hotel. O Palm Harbor Inn, todas as terças-feiras nos últimos 3 anos. Quarto 214, reservado sob o nome James Smith, o pseudônimo favorito de seu pai para trabalhos disfarçados. Marcus cruzou as datas com os cronogramas do departamento. Todas as terças-feiras, as sessões de aconselhamento de Rebecca na escola terminavam mais cedo. Todas as terças-feiras, James tinha reuniões de alcance comunitário. Sua próxima descoberta veio das câmeras do próprio departamento. Imagens mostravam o carro de Rebecca no estacionamento em horários estranhos, sempre quando Marcus estava em patrulha ou treinamento. James a escoltando até seu escritório privado, os horários incriminadores em sua regularidade. Xerife? A voz de sua assistente crepitou pelo interfone. O vice-chefe Reynolds perguntou sobre os planos de segurança para o baile de aniversário. Diga a ele que vou cuidar disso pessoalmente, Marcus respondeu, sua voz não revelando nada da tempestade que crescia dentro dele. Os registros financeiros foram os próximos. Marcus tinha acesso às contas de despesas do departamento, um privilégio de cargo que agora revelava um padrão de controle. Pequenos depósitos na conta pessoal de Rebecca, codificados como apoio familiar. Despesas de restaurante em condados vizinhos. Contas de hotéis disfarçadas como despesas de treinamento. A expertise técnica de seu pai sempre fora motivo de orgulho. Agora Marcus encontrou evidências de telefones descartáveis, documentação cuidadosa de padrões de chamadas revelando uma linha secundária de comunicação. Mensagens de texto, deletadas mas não completamente apagadas, viviam nos servidores de backup do departamento. Reunião tarde hoje. Mesmo lugar. Não se esqueça de apagar essas. Marcus tem treinamento à noite. Venha. Cada descoberta era uma facada, mas Marcus continuava investigando. O distanciamento profissional era tudo que o mantinha funcional.
Ao final da tarde, ele havia reunido evidências suficientes para construir um caso que faria qualquer promotor salivar. Mas ele não havia terminado. Os registros médicos foram a peça final. Como xerife, acessar bancos de dados hospitalares não levantava suspeitas. O que encontrou fez sua compostura cuidadosamente mantida rachar. Complicações na gravidez dos gêmeos, fatores de alto risco relacionados à idade paterna. Sessões de aconselhamento genético que Rebecca havia frequentado sozinha. Inconsistências de tipo sanguíneo cuidadosamente enterradas na papelada. Seus filhos. Não seus filhos. A verdade queimava como ácido em suas veias. Às 6 da tarde, Marcos sentou-se em seu escritório escuro, evidências espalhadas à sua frente como um mapa de traição. Os planos do baile de aniversário ficaram intocados em um canto de sua mesa, a foto em destaque de 3 gerações de homens Reynolds agora uma zombaria de tudo em que ele acreditava. Seu telefone vibrou. Rebecca, chegando em casa em breve? As crianças estão perguntando sobre o jantar. Crianças. Suas crianças. Não suas crianças. Marcos dirigiu para casa em uma névoa de raiva e descrença. A casa perfeita que ele havia construído agora parecia uma cena de crime, cada foto da família uma evidência documentando uma mentira de 18 anos. O carro de Rebecca estava na entrada, as luzes da casa quentes e convidativas. Quantas vezes James estacionou no mesmo lugar, entrando na casa do filho que traiu? Ele encontrou Rebecca na cozinha, preparando o jantar como se fosse qualquer outra noite. Ela se virou ao vê-lo entrar, o sorriso vacilando ao ver sua expressão. Marcos. O que está acontecendo? Ele colocou o laptop no balcão, a tela exibindo os resultados do DNA. Quer explicar isso? A cor sumiu do rosto de Rebecca. Ela segurou o balcão, os nós dos dedos brancos. Deve haver algum engano. Foi o que eu pensei. A voz de Marcos era terrivelmente calma. Então eu fiz algumas investigações. Encontrei alguns padrões interessantes no Palm Harbor Inn. Quarto 214 te lembra algo? As pernas de Rebecca cederam. Ela afundou em uma cadeira da cozinha, lágrimas já começando. Marcos, por favor. 18 anos, Rebecca. 18 anos de mentiras. Ele pegou o telefone e mostrou as imagens de vigilância. Todas as terças-feiras. Como um relógio. Enquanto eu estava protegendo a comunidade, você estava com ele. No escritório dele. Em hotéis. Na nossa casa? Eu não consegui. Ela desabou, soluços sacudindo seu corpo. Ele não me deu escolha. Sempre há uma escolha. Não com ele. A voz de Rebecca falhou. Não quando ele controlava tudo. O departamento, sua carreira, nossas vidas. Ela olhou para cima, maquiagem manchada escorrendo pelo rosto. Começou antes de nos casarmos. Quando você estava na academia. Ele disse que estava cuidando da família. Garantindo que eu entendesse meu papel? Marcos sentiu a bile subir em sua garganta. As crianças. Todas elas. A confissão de Rebecca veio em suspiros interrompidos. Ele garantiu, programou tudo ao redor. Eu tentei parar, Marcos. 3 vezes eu tentei. Mas ele tinha tudo documentado. Fitas de vigilância, registros de telefone, transações bancárias. Disse que destruiria você se eu contasse. Destruiria o futuro das crianças. As peças se encaixaram. A insistência de seu pai em atualizações de vigilância no departamento. O sistema de agendamento cuidadosamente mantido. O jeito como ele se posicionou como o especialista técnico do departamento, controlando o acesso a registros e imagens de segurança. As complicações na gravidez? Ele sabia dos riscos. Não se importava. A voz de Rebecca endureceu. Disse que a linhagem dos Reynolds tinha que continuar. Tinha que manter o legado puro. Quando eu ameacei contar para você durante a gravidez dos gêmeos, ele enterrou os registros médicos. Disse que garantiria que você perdesse tudo se a verdade fosse revelada. Marcos pensou no orgulho de seu pai em cada nascimento. O jeito como ele estava presente em cada marco. A manipulação calculada de uma família inteira, de um departamento inteiro. Até onde vai a corrupção? Tudo. A risada de Rebecca era vazia. Os protocolos de segurança da sala de evidências? Projetados para rastrear meus movimentos. Cronogramas do departamento?
arranjados para facilitar o controle dele. Aquela cabana no lago onde você tem reuniões com a equipe sênior? Comprada com fundos que ele desviou do orçamento da unidade Cat-9. Ele construiu um império de corrupção em torno de sua obsessão. O som das risadas das crianças descia das escadas. Taylor trabalhando em seu projeto de genealogia. Os gêmeos provavelmente jogando videogames. Sarah ajudando Grace com o dever de casa. Todos carregando os genes de um monstro que mascarou seus crimes atrás de um distintivo. O baile de aniversário, disse Marcus de repente. Todos aqueles registros sendo digitalizados para a exibição do legado. Ele está pressionando por acesso aos arquivos. Rebecca assentiu fracamente. Destruindo evidências. Cobrindo seus rastros. Quando Taylor anunciou o projeto de DNA. Ela estremeceu. Eu vi medo nos olhos dele pela primeira vez em 18 anos. Marcos se levantou, o treinamento na aplicação da lei lutando contra a raiva primitiva. Onde ele está agora? Marcos, por favor. Rebecca tentou alcançá-lo. As crianças. Onde? A cabana no lago. Sua voz era quase um sussurro. Ele tem passado mais tempo lá desde os testes de DNA. Disse que precisava organizar algumas coisas. Marcos se virou para a porta e então parou. Você já me amou? Ou eu era apenas parte do plano dele? O soluço de Rebecca foi resposta suficiente. O retrato perfeito da família na parede chamou sua atenção, o cartão de Natal do ano passado. James parado atrás de todos, a mão possessivamente no ombro de Rebecca. 5 crianças arranjadas à frente dos pais, cada uma carregando um legado genético de traição. Marcus Reynolds passou sua carreira defendendo a lei. Mas, ao sair de sua cozinha, deixando sua esposa chorando à mesa, ele sabia que alguns crimes exigiam um tipo diferente de justiça. O sol se punha sobre Palm Harbor, pintando o céu em tons de vermelho sangue. No escritório, James Reynolds provavelmente já estava deletando arquivos, apagando o rastro digital de suas décadas de manipulação. Mas nenhum dado deletado poderia mudar a verdade escrita no DNA. Marcos entrou no SUV do departamento, a mente limpa de tudo, exceto o endereço da cabana à beira do lago e o peso de sua arma de serviço contra o quadril. O legado da família Reynolds estava prestes a terminar em chamas, e nem mesmo uma vida inteira de treinamento policial poderia deter o que estava por vir. Atrás dele, Rebecca observava através de olhos embaçados por lágrimas enquanto as luzes traseiras do carro do marido desapareciam na escuridão crescente. Em 18 anos de cativeiro, ela nunca tinha visto a expressão que cruzara o rosto de Marcos quando ela terminou sua confissão. Era o olhar de um homem que não tinha mais nada a perder. A fachada perfeita da primeira família de Palm Harbor estava prestes a desmoronar, e nenhuma autoridade polida pelo distintivo poderia proteger James Reynolds do acerto de contas que estava por vir. Como as imagens de vigilância que ele usava para controlar suas vítimas, tudo em breve seria exposto em detalhes crus e implacáveis. Marcus Reynolds estava sentado em seu carro de patrulha, fora do Palm Harbor High School, observando os estudantes saindo do prédio. Seus filhos entre eles, mas não seus filhos. Não de verdade. Suas mãos agarravam o volante até os nós dos dedos ficarem brancos, a fachada de calma profissional se rompendo como uma fina camada de gelo sob pressão. 3 dias haviam se passado desde a revelação do DNA. 3 dias mantendo as aparências enquanto sua mente criava cenários de vingança. Todas as manhãs, ele beijava Rebecca, o gosto da traição amargo em seus lábios. Todas as noites, ele se deitava ao lado dela, ouvindo sua respiração medida, imaginando as noites que ela passará com seu pai. O peso de sua arma de serviço parecia mais pesado em seu quadril a cada hora que passava, como se estivesse esperando por um propósito específico. Central para o xerife Reynolds. Ele acionou o rádio. Fale. O vice-chefe Reynolds está pedindo confirmação dos protocolos de segurança para o baile de aniversário da próxima semana. Marcos observou Taylor sair da escola, o cabelo loiro dela captando a luz do sol. O cabelo de James tinha exatamente aquele tom antes de ficar grisalho. Cada traço de seus filhos agora gritava sua verdadeira ascendência para ele. Diga a ele que eu vou cuidar disso pessoalmente, respondeu, sua voz mantendo uma firmeza profissional que até o surpreendeu. A viagem para casa foi um estudo em caos controlado. Marcos fez um inventário de seu estado mental deteriorado com a mesma precisão metódica que uma vez aplicara cenas de crime. A raiva havia se cristalizado em algo frio e afiado, uma vantagem tática em vez de uma vulnerabilidade. Seu treinamento policial lhe ensinara a compartimentalizar emoções, agora o ensinaria a canalizá-las. Em casa, a rotina noturna se desenrolou como uma peça surreal.
Os gêmeos, Michael e Matthew, discutiam jogadas de futebol na sala de estar, a presença imponente deles puramente James Reynolds. Sarah ajudava Grace com o dever de casa na mesa da cozinha, exibindo a mesma inteligência calculista que ele vira nas investigações de seu pai. Cada gesto, cada maneirismo agora revelava a verdade que ele estivera cego demais para perceber. Pai? A voz de Taylor o puxou de pensamentos sombrios. Você pode olhar minha apresentação de genealogia? Ele forçou um sorriso, notando como a expressão parecia estranha em seu rosto. Mais tarde, querida. Tenho trabalho para fazer primeiro. No escritório de casa, Marcus acessou o software de agendamento do departamento. Como xerife, ele tinha acesso completo. 3 cliques, e ele havia ajustado as patrulhas da próxima semana para garantir uma cobertura mínima ao redor da área do lago onde ficava a cabana de James. Mais alguns minutos de trabalho criaram uma falsa chamada de distúrbio doméstico que desviaria as unidades para o lado oposto do condado. A sala de evidências havia fornecido outros recursos, uma arma não registrada, impossível de rastrear por design. Seu pai o ensinara isso, como manipular os recursos do departamento sem deixar vestígios. A ironia não passou despercebida. Rebecca apareceu na porta, sua presença fazendo os dentes de Marcus rangerem. As crianças estão perguntando sobre o jantar de domingo. A tradição semanal da família. James sempre na cabeceira da mesa, observando Rebecca com olhos possessivos enquanto Marcus sentava-se ao lado de sua esposa, sem saber. A esposa de seu pai. A mãe dos filhos de seu pai. Diga a eles que faremos algo especial, Marcus respondeu, sua voz assustadoramente calma. Um verdadeiro jantar em família. Naquela noite, Marcus ficou acordado, sua mente correndo por cenários com precisão profissional. O baile de aniversário oferecia a cobertura perfeita, todos focados em celebrar o legado do departamento enquanto ele desmontava o de seu pai. Ele já havia identificado os pontos fracos na segurança do departamento, as lacunas na cobertura das patrulhas, os pontos cegos das câmeras de vigilância. James o havia ensinado bem e bem demais. Cada hora trazia novas revelações enquanto Marcus revisava sua vida através da lente da traição. O modo como James havia guiado sua carreira, garantindo que ele trabalhasse à noite como oficial novato. Os convenientes treinamentos que o levavam para fora da cidade. O sistema de agendamento do departamento que James havia insistido em implementar, todas as ferramentas de controle e engano. Na manhã seguinte, Marcus manteve sua rotina com precisão mecânica. Café da manhã com a família. Beijo de despedida. Reuniões com a equipe. Mas por trás da máscara profissional, algo estava se quebrando. Cada assinatura em papéis do departamento parecia como assinar sua própria confissão. Cada conversa com os subordinados exigia um controle cada vez mais rígido para manter a normalidade. Durante a reunião da tarde, James o estudou com preocupação ensaiada. Você parece distraído, comentou. Está tudo bem, filho. A palavra filho desencadeou uma onda de náusea que Marcus suprimiu com pura força de vontade. Ele encontrou os olhos de seu pai, vendo pela primeira vez o cálculo por trás da preocupação. Só focado nos preparativos do aniversário, respondeu. Quero que tudo seja perfeito. Perfeito. Como as fotos da família em sua mesa. Perfeito como as mentiras que viveram por 18 anos. Em casa, Rebecca o observava com um medo crescente. Ela reconhecia a mudança nele, o mesmo foco frio que vira em James nos momentos mais sombrios. Quando Marcus limpava sua arma de serviço na mesa da cozinha, verificando metodicamente cada componente, ela sentia o peso da violência iminente. Marcus tentou uma noite, as mãos tremendo enquanto dobrava roupas, mais uma tarefa normal em uma vida que desmoronava. Talvez devêssemos conversar sobre. Sobre o quê? Sua voz era suave, perigosa. Sobre como todo jantar de domingo era uma piada? Sobre como ele me observava criar os filhos dele? Sobre como você deixou isso acontecer? Ela recuou, mas não antes que ele visse o reconhecimento em seus olhos, o mesmo medo que ela havia mostrado a seu pai todos esses anos. Naquela noite, ela enviou uma mensagem para James: algo está errado. Ele sabe. A resposta de James foi típica, controlada, autoritária: mantenha a rotina. Eu cuido disso. Mas pela primeira vez em 18 anos, Rebecca duvidou do controle dele sobre a situação. Ela via isso nos olhos de Marcus, algo havia se quebrado dentro do respeitado xerife de Palm Harbor, algo que nenhuma autoridade poderia consertar. As crianças permaneciam brisfolho na Vare, suas rotinas normais um contraste gritante com a guerra psicológica que se desenrolava ao seu redor.
Taylor trabalhava em sua apresentação de genealogia, animada para compartilhar o legado de sua família no baile de aniversário. Os gêmeos planejavam o próximo jogo de futebol, Sarah ajudava no grupo de jovens da igreja, e Grace falava sobre a peça escolar que estava por vir. Marcus os observava com um distanciamento que o assustava nos momentos mais lúcidos. Ele se pegava encarando fotos da família, traçando características que agora gritavam o legado genético de seu pai. Cada sorriso, cada gesto, cada maneirismo familiar tornava-se evidência em um caso que ele construía em sua mente. O jantar de domingo chegou, o último como uma família, embora apenas Marcus soubesse disso. Ele havia se preparado cuidadosamente, garantindo que cada detalhe apoiaria o que viria a seguir. A arma não registrada guardada em sua garagem. Os horários das patrulhas falsificados. As evidências que apontariam para envolvimento externo. James chegou pontualmente às 6, cada centímetro o respeitado vice-chefe. Algo cheira bem, comentou, abraçando Grace enquanto ela corria para cumprimentá-lo. Marcus observou seu pai abraçar sua filha mais nova, e sentiu os últimos fios de sanidade se esticando ao máximo. Rebecca se superou, disse ele, a voz firme apesar da raiva queimando em seu peito. O jantar prosseguiu como uma peça macabra. A família perfeita reunida à mesa. James comandando a conversa com histórias do departamento. As mãos de Rebecca tremendo ligeiramente enquanto servia a sobremesa. As risadas das crianças eram uma trilha sonora cruel para a violência que crescia nos olhos de seu pai. Um brinde propôs Marcus, levantando seu copo. Ao legado da família. James encontrou o olhar do filho, um lampejo de reconhecimento em seus olhos. O desafio no tom de Marcus era sutil, mas inconfundível. Pela primeira vez, o predador percebeu que poderia ter se tornado a presa. Depois que as crianças subiram, Rebecca fez uma última tentativa desesperada. James chamou na cozinha, a voz urgente. Ele sabe de tudo. Os testes de DNA. Controle seu marido, James a interrompeu, a autoridade sobrepondo-se à cautela. Tudo está sob controle. Mas enquanto ele caminhava até o carro naquela noite, James sentiu algo que não experimentava há décadas: medo. O brinde de seu filho ecoava em sua mente, carregando o Marcus observou pela janela enquanto as luzes traseiras do carro de seu pai desapareciam na escuridão. Amanhã, ele começaria. A arma estava pronta. Os horários ajustados. Seu conhecimento dos procedimentos do departamento garantiria uma investigação mínima. Uma vida inteira de experiência na aplicação da lei voltada para um único objetivo: justiça fora do sistema que seu pai havia corrompido. Rebecca estava na porta do quarto, observando-o verificar sua arma de serviço pela última vez. Marcus, por favor, ela sussurrou. As crianças vão saber a verdade, ele completou, a voz distante. Sobre o verdadeiro pai delas. Sobre as mentiras. Sobre tudo. À medida que a meia-noite se aproximava, Marcus estava sentado em seu escritório em casa, finalizando os detalhes. Cada passo planejado com precisão profissional. Cada álibi construído com conhecimento interno. O crime perfeito planejado pelo policial perfeito. A foto em sua mesa mostrava uma família feliz no piquenique do departamento no ano passado. Ele a pegou, estudando a postura possessiva de seu pai atrás de Rebecca, as características das crianças que agora gritavam sua verdadeira ascendência. Com calma deliberada, ele colocou o porta-retrato virado para baixo. O respeitado xerife de Palm Harbor havia morrido com aquele teste de DNA. Em seu lugar estava um homem que não tinha mais nada a perder, guiado por 18 anos de expertise na aplicação da lei e uma vida inteira de traição. Amanhã, o legado da família Reynolds terminaria em sangue. As crianças estavam seguras na casa da avó durante o fim de semana, uma precaução que Marcus havia organizado com frieza calculada. Rebecca estava na cozinha, limpando meticulosamente balcões já limpos, um hábito nervoso que ele nunca havia notado antes. Agora ele entendia por que ela limpava quando seu pai visitava. Tentando lavar a vergonha. Precisamos conversar, disse Marcus, a voz assustadoramente calma enquanto colocava os resultados do DNA no balcão. As luzes da cozinha lançavam sombras duras sobre o rosto de Rebecca enquanto ela se virava para encará-lo. Marcus, por favor, ela começou, mas ele a interrompeu. 18 anos, disse ele, colocando fotos de vigilância do Palm Harbor Inn. Todas as terças-feiras. Como um relógio. Mais fotos se juntaram às primeiras, James e Rebecca entrando em seu escritório, saindo da cabana no lago, compartilhando momentos furtivos em eventos do departamento. As pernas de Rebecca cederam. Ela afundou em uma cadeira da cozinha, tremendo.
Você não entende. Então me faça entender. A voz de Marcos carregava o mesmo tom autoritário que ele usava em interrogatórios. Comece do início. Cada detalhe. Eu era tão jovem, Rebecca sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. 22 anos. Você estava fora na academia. Ele começou com coisas pequenas. Toques que podiam ser explicados. Comentários sobre como a família Reynolds tinha padrões, expectativas. Marcos permaneceu em pé, olhando para sua esposa, a amante de seu pai, com frieza. Continue. A primeira vez. Sua voz falhou. Ele disse que precisava discutir suas perspectivas de carreira. Me chamou ao escritório dele. Disse que havia coisas que eu precisava entender sobre ser uma esposa Reynolds. Como certas coisas poderiam prejudicar seu futuro na aplicação da lei. O bloco de facas da cozinha chamou a atenção de Marcos. Rebecca seguiu seu olhar, o medo inundando suas feições. Ele planejou tudo, ela continuou rapidamente. Os horários do departamento, as câmeras de segurança, os registros. Disse que seria minha palavra contra a dele, e quem acreditaria em mim em vez do vice-chefe Reynolds? E as crianças? A mão de Marcos se moveu em direção ao bloco de facas. Ele garantiu, calculou tudo. Quando você estaria fora em treinamentos? Usou recursos do departamento para rastrear meus ciclos. Disse que a linhagem dos Reynolds tinha que continuar. As palavras dela vinham mais rápidas agora, desesperadas. Eu tentei parar, Marcos. 3 vezes eu tentei. Mas ele tinha tudo documentado. Disse que destruiria você, destruiria o futuro das crianças. Marcos puxou uma faca do bloco, estudando seu reflexo sob as luzes da cozinha. Quantas outras houve? Os olhos de Rebecca se arregalaram. O quê? Outras mulheres. Outras vítimas. Eu encontrei o padrão nas transferências do departamento. Oficiais femininas que de repente pediram transferência. Funcionárias civis que saíram sem aviso. 6 que eu sei, Rebecca sussurrou. Todas jovens, vulneráveis. Algumas tinham filhos. Ele mantinha arquivos. Seguro, ele chamava. Marcos se moveu com violência repentina e fluida. A faca mergulhou no peito de Rebecca antes que ela pudesse gritar. Isso é pela primeira mentira, ele disse suavemente, puxando a lâmina. Marcos, por favor. O sangue floresceu em sua blusa. As crianças. Não são minhas. Outro golpe, desta vez no abdômen. Isso é por cada filho que você deixou ele ter? Rebecca tentou se arrastar, deixando rastros de sangue pelo chão impecável da cozinha. Marcos a seguiu com precisão metódica, cada golpe calculado, cada ferida colocada com conhecimento profissional de anatomia humana. Isso é por cada jantar de domingo, ele rosnou, cravando a lâmina novamente. Cada foto de família. Cada momento em que você fingiu ser a esposa amorosa enquanto carregava os filhos dele. Quando terminou, Marcos ficou na cozinha ensanguentada, seu treinamento policial já catalogando evidências, planejando a limpeza. Rebecca estava imóvel, sua expressão final uma mistura de medo e algo que parecia quase alívio. Agora para o segundo ato. A viagem até a cabana no lago de James levou 20 minutos. Marcos havia ajustado os horários das patrulhas, garantindo que nenhuma unidade estivesse na área. A arma não registrada pesava em seu casaco, um recurso de backup para depois do confronto. James abriu a porta sem surpresa. Eu estava esperando por você, filho. Não me chame assim. Marcos entrou na cabana, notando o laptop aberto, arquivos espalhados pela mesa. Seu pai já estava tentando limpar seus rastros digitais. Você está com raiva. Compreensível. A voz de James carregava aquele tom familiar de autoridade. Mas há coisas que você não entende sobre as obrigações familiares, sobre manter o legado dos Reynolds. Ilumine-me. A mão de Marcos descansava perto de sua arma de serviço. Comece com a primeira vez que você abusou da minha esposa. ONS de ameaça que sua própria expertise em manipulação o permitia reconhecer. James sorriu, o mesmo sorriso que usará em incontáveis fotos de família. Assalto? Não, filho. Eu protegi os interesses da nossa família. Rebecca precisava de orientação, estrutura. Assim como as outras antes dela. As outras. A voz de Marcos era mortalmente calma. Fale-me sobre a oficial Sarah Shen. A detetive Lisa Martinez.
A atendente civil Karen Urai. Sacrifícios necessários. James se acomodou em sua poltrona favorita como se fosse mais uma conversa de domingo. Este departamento, esta comunidade, precisam de uma liderança forte. Linhagens fortes. Eu apenas garanti que nosso legado continuasse. Estuprando mulheres jovens? Forçando minha esposa a gerar seus filhos? Estupro? James riu. Elas tiveram a honra de carregar o nome Reynolds. A maioria delas, pelo menos. As que não tiveram, bem, registros do departamento podem ser tão facilmente extraviados. Marcos sacou sua arma, apontando para o peito de seu pai. O controle financeiro? A vigilância? As ameaças? Ferramentas do ofício, filho. Você mesmo já as usou em investigações. Eu te ensinei tudo o que você sabe sobre a aplicação da lei. Sobre poder. Sobre controle. As complicações na gravidez dos gêmeos? Um risco calculado. Os olhos de James endureceram. A linhagem Reynolds tinha que continuar. A saúde de Rebecca era secundária ao legado. O dedo de Marcos apertou o gatilho. Quantos mais existem? Quantas crianças não sabem quem é seu verdadeiro pai? O suficiente para garantir que a influência da nossa família continue por gerações. James se levantou lentamente. Você acha que é o primeiro a descobrir a verdade? A me confrontar com raiva justa? Pergunte a si mesmo por que ninguém nunca conseguiu me expor. Porque você os destruiu. Profissionalmente. Pessoalmente. Eu protegi nosso legado. Como meu pai antes de mim. O sorriso de James se tornou predatório. Você nunca se perguntou por que seu avô se aposentou tão repentinamente? Por que sua avó morreu tão jovem? Os padrões se repetem, filho. O poder se mantém. A revelação atingiu Marcos como um golpe físico. Você os matou. Eu preservei o nome Reynolds. Assim como estou prestes a preservá-lo agora. James se moveu com uma velocidade surpreendente, sacando uma arma escondida. Marcos atirou primeiro. O disparo acertou James no ombro, girando-o. O segundo o atingiu na perna enquanto ele tentava manter o equilíbrio. Isso é por Rebecca, disse Marcos, aproximando-se de seu pai caído. Por cada mulher que você vitimou. Cada vida que você destruiu. James riu através da dor. Você acha que isso termina comigo? Olhe no cofre atrás da pintura. Veja até onde vai a corrupção. Juízes federais. Oficiais estaduais. Todos protegendo os interesses da nossa família. Marcos chutou a arma para longe da mão que seu pai tentava alcançar. Comece a falar. Tudo. Desde o começo. O que se seguiu foi uma confissão que abalaria Palm Harbor até suas fundações. James revelou décadas de manipulação, uma rede de corrupção que alcançava todos os níveis da aplicação da lei. Nomes, datas, vítimas e cada detalhe mais condenador que o anterior. Sua verdadeira mãe, disse James, o sangue manchando seus dentes enquanto ele sorria, ela era muito parecida com Rebecca. Jovem. Impressionável. Facilmente controlada. Algo estalou na mente de Marcos. A arma de serviço parecia muito limpa, muito impessoal para o que precisava ser feito. Ele puxou a faca de caça de seu casaco. Isso é por cada mulher que você destruiu, ele disse, fazendo o primeiro corte. Por cada vida que você corrompeu. Os gritos de James ecoaram pelo lago enquanto Marcos desmembrava sistematicamente o arquiteto de sua destruição. Cada corte era preciso, calculado, exatamente como as lições que seu pai lhe ensinara sobre coleta de evidências e descarte de corpos. O legado dos Reynolds, sussurrou Marcos, fazendo o corte final e simbólico, termina esta noite. Quando terminou, Marcos ficou na cabana encharcada de sangue, rodeado por evidências de décadas de corrupção. Arquivos documentando gerações de abusos. Fotos de outras vítimas. Registros financeiros mostrando a verdadeira extensão do controle de James sobre o departamento. Ele pegou o telefone e discou um número familiar. Aqui é o xerife Reynolds. Vamos precisar de uma equipe forense na cabana do meu pai. Uma pausa. E envie alguém para verificar minha esposa. Estou preocupado que ela possa ter feito algo desesperado depois de saber sobre os resultados de DNA. A história se escreveria sozinha. Um xerife respeitado descobre o histórico de abuso de seu pai. Sua esposa, consumida pela culpa, tira a própria vida.
o pai enlutado confronta seu filho, levando a uma luta violenta. Autodefesa. Insanidade temporária. A história perfeita criada por uma vida de experiência em aplicação da lei. Marcos olhou para os restos de seu pai, dispostos em uma grotesca exibição de justiça feita fora da lei. O legado da família Reynolds, de fato, continuaria, não pelo sangue, mas através de uma lenda de corrupção exposta e vingança executada. À distância, sirenes começaram a soar. Marcos limpou sua faca, ensaiando sua declaração. O xerife respeitado, levado ao limite por revelações e tragédias. O departamento entenderia. Eles se uniriam, protegeriam um dos seus, como haviam feito por seu pai todos esses anos. O crime perfeito, planejado pelo policial perfeito, logo se tornaria a lenda mais sombria de Palm Harbor. E, em algum lugar, em um canto tranquilo de sua mente fraturada, Marcos sorriu, sabendo que finalmente havia se igualado às lições de seu pai sobre poder, controle e o verdadeiro significado de justiça. A chamada chegou às 23h42. Central, aqui é a unidade 247. Temos Jesus Cristo. A voz da delegada Sara Martinez falhou. Múltiplos 187S. Residência do xerife Reynolds. Mandem todos. E chamem a polícia estadual. Agora. A cozinha impecável da família mais respeitada de Palm Harbor havia se transformado em uma galeria carmesim. Rebecca Reynolds estava onde caiu, cada ferimento a faca marcado por um triângulo amarelo de evidência. A vizinha que chamou a polícia, ouvindo os gritos, tremia na varanda, ainda segurando o telefone. Segunda cena confirmada na cabana do subchefe Reynolds, instalou a central. Legista a caminho. Aviso, é pior. Muito pior. Ao amanhecer, Palm Harbor se transformou de uma comunidade costeira tranquila em um circo midiático. Vans de notícias entupiam as ruas, antenas parabólicas apontando para o céu como árvores mecânicas. Repórteres locais que cobriam os eventos de caridade do xerife Reynolds agora estavam do lado de fora da fita da polícia, descrevendo horrores inimagináveis para o público da manhã. Fontes confirmam um devastador segredo de família, reportou Lisa Shen do Canal 7 ao vivo. Testes de DNA revelaram supostamente um caso de 18 anos entre Rebecca Reynolds e seu sogro, o subchefe James Reynolds. Todos os 5 filhos dos Reynolds teriam sido gerados pelo subchefe. O xerife Marcus Reynolds está foragido. Dentro do departamento, o caos reinava. O chefe interino Rodrigues gritava ordens enquanto investigadores da Polícia Estadual vasculhavam décadas de registros. Cada caso envolvendo a família Reynolds precisava ser revisado. Cada condenação exigia escrutínio. Olhe para isso, disse o detetive Williams, espalhando arquivos da cabana de James sobre a mesa da sala de conferências. Registros que remontam aos anos 60. Outras vítimas, outros departamentos. Deus, isso não era apenas sobre Rebecca. É um sistema inteiro. No Hospital Geral de Palm Harbor, as crianças Reynolds permaneciam sedadas. A avó deles, Ellen Reynolds, mantinha vigília, seu rosto uma máscara de devastação. Assistentes sociais pairavam por perto, sabendo que os protocolos padrão não cobriam esse nível de trauma. Taylor, a mais velha, com 17 anos, descobriu a verdade pelas redes sociais antes que as enfermeiras pudessem intervir. Seu projeto de genealogia, o catalisador inocente da destruição, estava inacabado em seu laptop. Os gêmeos, Michael e Matthew, retiraram-se em silêncio. Sarah, de 12 anos, alternava entre raiva violenta e silêncio catatônico. Grace, de 8 anos, continuava perguntando quando o papai voltaria para casa, cada pergunta partindo o coração de todos que a ouviam. A polícia estadual encontrou Marcos no Palm Harbor Inn, quarto 214, o mesmo quarto que seu pai usava há anos. Ele se rendeu sem resistência, seu distintivo de xerife ainda brilhando apesar do sangue sob suas unhas. Sua confissão veio no tom indiferente de um policial registrando um relatório. O legado dos Reynolds precisava acabar, ele disse aos investigadores. A corrupção termina comigo. A investigação revelou horrores que se estendiam por gerações. James Reynolds não havia criado o sistema, ele o herdou. Seu pai, o ex-chefe Walter Reynolds, estabeleceu o esquema nos anos 60. Recursos do departamento usados para controle. Salas de evidências manipuladas. Escalas organizadas para facilitar abusos. Os primeiros achados identificam 12 vítimas confirmadas, anunciou o capitão Anderson da Polícia Estadual. Mulheres ligadas às forças policiais em 3 condados. Alguns casos datam de décadas atrás. Acreditamos que haja mais.
O escritório do promotor distrital estava afogado no caos. Todos os casos Reynolds precisavam de revisão. Advogados de defesa inundaram os tribunais com apelações. Condenações que pareciam sólidas mostravam sinais de manipulação. A parte mais difícil, ele disse ao novo terapeuta, é saber que tudo o que eles acreditavam sobre si mesmos era uma mentira. O pai, o avô, toda a história da família, tudo foi construído sobre violência e controle. Os arquivos do caso Reynolds enchiam dezenas de caixas nos arquivos da Polícia Estadual, cada documento contando uma parte de uma história que atravessava gerações. Mas o verdadeiro legado vivia no trauma de 5 crianças, na confiança destruída de uma comunidade e nas perguntas que assombrariam Palm Harbor para sempre. Enquanto o outono pintava as árvores de Palm Harbor em tons de dourado e vermelho, a cidade lutava para reconstruir sua identidade. Novas políticas foram implementadas. Comitês de supervisão foram fortalecidos. Sistemas de denúncia anônima foram aprimorados. Mas todos sabiam que, às vezes, as maiores ameaças à justiça usam distintivos, e os segredos mais sombrios se escondem por trás das fachadas familiares mais brilhantes. O Tribunal do Condado de Palm Harbor nunca tinha visto um julgamento como aquele. Equipes de televisão alinhavam os degraus históricos enquanto o ex-xerife Marcus Reynolds entrava algemado, seu uniforme de policial substituído pelo macacão laranja de presidiário. O homem que outrora comandava aquele prédio agora enfrentava julgamento dentro dele. Estado da Flórida contra Marcus Reynolds, entoou a juíza Eleanor Martinez, sua voz carregando um peso além do mero procedimento. 2 acusações de homicídio em primeiro grau, com circunstâncias especiais. A doutora Patricia Shen, a principal psiquiatra forense do estado, foi a primeira a depor. Sua avaliação de Marcus durou meses, mergulhando no impacto psicológico da traição geracional. O que vemos aqui é uma forma única de ruptura psicológica, ela testemunhou. Um oficial da lei treinado para defender a justiça, descobrindo que o próprio sistema que ele servia estava corrompido por sua própria família. A dissonância cognitiva foi catastrófica. A acusação apresentou evidências de DNA, fotos da cena do crime, cronogramas detalhados. Mas foi a evidência psicológica que cativou o júri. A análise da doutora Shen pintou um retrato de um homem sistematicamente destruído pela revelação. Na mente do xerife Reynolds, ele não estava apenas matando sua esposa e seu pai, ela explicou. Ele estava executando justiça contra um sistema corrupto que falhou com suas vítimas por gerações. Marcus permaneceu imóvel durante todo o depoimento, seu rosto uma máscara de distanciamento profissional. Apenas aqueles que o conheciam bem perceberam o maxilar apertar quando a doutora Shen discutiu o trauma de seus filhos. 5 crianças, de 8 a 17 anos, sofreram um trauma psicológico complexo, ela continuou. Não apenas perderam os 2 pais para a violência, mas descobriram que toda a identidade de sua família era baseada em mentiras e abusos. A acusação chamou Ellen Reynolds em seguida. Seu testemunho sobre a destruição da família levou até veteranos de tribunal endurecidos às lágrimas. Taylor não olha mais para fotos da família, disse ela, com a voz trêmula. Os gêmeos não falam há meses. Sarah está em sua 3ª clínica de tratamento. E Grace? Grace ainda pergunta quando o papai vai voltar para casa. A estratégia de defesa se concentrou na corrupção geracional dentro da aplicação da lei em Palm Harbor. Eles chamaram policiais aposentados que testemunharam sobre transferências suspeitas, evidências desaparecidas, reclamações enterradas. Não se tratava apenas do caso extraconjugal, argumentou o advogado de Marcus. Isso era sobre um abuso sistemático protegido por distintivos e nomes de família. Meu cliente não matou apenas seu pai, ele acabou com uma dinastia de corrupção que envenenou a aplicação da lei por décadas. O agente especial do FBI Robert Torres apresentou descobertas da investigação mais ampla sobre corrupção. Documentamos padrões semelhantes em 3 condados vizinhos. O caso Reynolds expôs uma rede de abusos que se estendia por gerações. As reformas no departamento se tornaram um tema central. O chefe interino Rodrigues detalhou novos protocolos de supervisão, exames psicológicos aprimorados e sistemas de denúncia anônima. O legado dos Reynolds nos forçou a confrontar verdades desconfortáveis, ele testemunhou. Cada mudança de política, cada nova salvaguarda, chegou tarde demais para suas vítimas. Mas podem proteger gerações futuras. O testemunho mais poderoso veio de Karen Uray, uma ex-despachante civil que fugiu de Palm Harbor 15 anos antes. James Reynolds não era apenas um predador, ela testemunhou. Ele criava predadores. Ensinava seus oficiais a usar os recursos do departamento para controlar as vítimas. Como fazer as evidências desaparecerem. Como manter o que ele chamava de a ordem natural.
Marcos finalmente subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa. Seu depoimento foi clínico, distante, a declaração de um oficial da lei relatando fatos, em vez de um homem descrevendo um parricídio. O sistema foi projetado para protegê-los, ele afirmou. Cada procedimento, cada protocolo, havia sido corrompido para manter o controle deles. A justiça tradicional não era uma opção. O júri deliberou por 6 dias. O veredicto refletiu a complexidade do caso: culpado por homicídio em segundo grau no caso de Rebecca, insanidade temporária no caso de James. A sentença: 30 anos, com tratamento psiquiátrico obrigatório. Mas o impacto do julgamento foi muito além do destino de Marcos. Academias de polícia em todo o país incorporaram o caso Reynolds em seus treinamentos de ética. Comitês de supervisão fortaleceram seus poderes investigativos. Dinastias familiares de aplicação da lei enfrentaram um escrutínio sem precedentes. Ellen Reynolds mudou as crianças para Oregon, onde adotaram seu sobrenome de solteira. Taylor se formou no ensino médio cedo, escolhendo uma faculdade longe de qualquer conexão familiar. Os gêmeos lentamente começaram a falar novamente em seu novo ambiente. A raiva de Sarah encontrou vazão na terapia e na arte. Grace começou a sorrir novamente, embora professores homens ainda a deixassem nervosa. A vida de Marcos na prisão refletia seu histórico na aplicação da lei. Isolado para sua proteção, ele passava horas escrevendo cartas para seus filhos, e cartas que talvez nunca fossem lidas. As paredes de sua cela não tinham fotos de família, apenas recortes de jornais sobre as reformas no departamento inspiradas por seu caso. Palm Harbor lutava para reconstruir sua identidade. O departamento de polícia implementou mudanças abrangentes. As oficiais femininas receberam maior suporte e proteção. Sistemas de denúncia anônima foram fortalecidos. Avaliações psicológicas regulares tornaram-se obrigatórias. Não podemos mudar o que aconteceu, disse o chefe Rodrigues à imprensa. Mas podemos garantir que isso nunca aconteça novamente. A casa da família Reynolds foi eventualmente demolida. Um centro de apoio a vítimas de violência doméstica foi erguido em seu lugar, nomeado em homenagem a Rebecca. Seus serviços focavam especificamente no abuso dentro de famílias de policiais. A doutora Shen publicou um artigo inovador sobre o impacto psicológico da corrupção geracional na aplicação da lei. O caso Reynolds demonstra como as estruturas de poder podem permitir abusos ao longo de gerações, escreveu ela. Quando distintivos se tornam armas de controle em vez de proteção, o dano se estende muito além das vítimas individuais. 5 anos após o julgamento, Ellen Reynolds recebeu a primeira carta de Taylor. Agora estudante de psicologia, Taylor estava pesquisando traumas intergeracionais em famílias de policiais. Eu preciso entender, ela escreveu. Não apenas o que aconteceu com nossa família, mas como evitar que isso aconteça com outras. Os gêmeos encontraram caminhos diferentes para a cura. Michael ingressou no corpo de bombeiros em sua nova cidade, servindo a comunidade sem carregar um distintivo. Matthew tornou-se defensor de vítimas, trabalhando com famílias afetadas por abusos relacionados à polícia. A terapia artística de Sarah produziu peças impactantes que circularam por galerias em todo o país, dando voz às crianças de sistemas corruptos. Grace, a mais nova, mostrava sinais de resiliência emergente, embora ainda lutasse com questões de confiança. Marcos marcava seus dias na prisão com a mesma precisão que antes aplicava a aplicação da lei. Ele participava de terapia, programas da prisão e documentava tudo o que sabia sobre corrupção policial. O sistema falhou com todos, escreveu ele em um diário que mais tarde seria publicado anonimamente. As vítimas do meu pai. Meus filhos. A comunidade que confiava em nós. Até comigo. Mas o fracasso não justifica o que eu fiz. O impacto na cultura policial foi duradouro. Dinastias familiares de policiais enfrentaram maior escrutínio. Departamentos em todo o país revisaram seus procedimentos internos de supervisão. A linha azul fina começou a se transformar de um muro de silêncio em um padrão de responsabilidade. 10 anos após o julgamento, Palm Harbor dedicou um memorial. Não ao legado dos Reynolds, mas a sobreviventes de abuso em famílias de policiais. A placa dizia simplesmente: a verdade é a base da justiça. O silêncio protege apenas os corruptos. Ellen Reynolds compareceu à inauguração com Grace, agora com 18 anos e considerando uma carreira na defesa das vítimas. Elas ficaram ao fundo, não reconhecidas pela maioria dos presentes, observando enquanto a tragédia de sua família se transformava em um catalisador para mudanças. Marcos assistia às notícias sobre a inauguração do memorial na televisão da prisão.
Seus cabelos haviam ficado grisalhos, e seu rosto carregava as marcas do peso de suas ações. Em sua cela, ele mantinha uma única foto, não de sua família, mas da placa do memorial. O caso Reynolds tornou-se um estudo obrigatório nos programas de justiça criminal em todo o país. Estudantes debatiam a linha entre justiça e vingança, o impacto da corrupção nas famílias e o verdadeiro significado da integridade na aplicação da lei. À medida que Palm Harbor se aproximava da marca de uma década desde a tragédia, a cidade havia mudado. O departamento de polícia, outrora uma dinastia familiar, agora enfatizava diversidade e responsabilidade. Auditorias regulares garantiam transparência. Sistemas de denúncia anônima finalmente funcionavam. Mas o verdadeiro legado vivia nos momentos silenciosos. Na pesquisa de Taylor sobre a prevenção do abuso de poder. Nos caminhos distintos dos gêmeos em serviço comunitário. Na expressão artística de Sarah sobre o trauma. Na crescente defesa de Grace pelos sobreviventes. E em uma cela de prisão, onde um ex-xerife que escolheu a vingança em vez da justiça continuava a lutar com as consequências de suas ações, escrevendo cartas para filhos que estavam construindo vidas além da sombra de sua escolha. As palavras finais em seu diário, publicadas após sua morte, diziam: a justiça usa um distintivo, mas a vingança usa o rosto de um pai. Eu escolhi a vingança. Meus filhos vivem com essa escolha. Que eles encontrem a justiça que eu falhei em sustentar.